A raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Desde 1956, para Ivupens, qualidade é norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. E-O, E-O. E-O, E-O. E-O, E-O. E-O, E-O. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Desde 1956, para Ivupens, qualidade é norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. E-O, E-O. E-O, E-O. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Boa tarde a todos, 14 horas e 12 minutos, iniciando aqui na Rádio Web EO, nosso 442 EO 352, desta sexta-feira, dia 19 de julho, para falar bastante aí, né, do futebol gaúcho, o que vai acontecer, o que já aconteceu nessa semana, né, visando aí Copa do Brasil, que ocorreu na quarta-feira, a gente vai debater um pouquinho também. Daqui a pouco deve estar chegando aí Herculano Spadaro, a classificação do Grêmio, a classificação do Internacional. A gente teve também a derrota, né, do Brasil de Pelotas, perdendo por 1-0 dentro de casa. E claro, ontem saiu a tabela da Copa Silverard. E claro, também saiu o regulamento, a gente vai dar uma lida e debater um pouco sobre o regulamento, porque foi falado, né, pelo presidente da FGF, que a equipe que saísse após o Congresso poderia ser punida. E aconteceu. O Brasil de Farroupilha acabou desistindo da competição, mas entrou o Caxias. Então, como a tabela não tinha ainda sido divulgada, como o regulamento ainda não tinha sido divulgado, acabou com a entrada do Caxias. O Caxias ocupou a vaga do Brasil de Farroupilha e nada mudou, ninguém foi punido e segue o baile. Então tudo isso a gente vai debater de como está definido no regulamento da competição, caso ocorra futuramente agora uma nova equipe desistindo da competição. 14 horas e
14 minutos. Um abraço lá pro Iago Engerman. Um abração para ele. Grande Maurício Teixeira também, um abraço. A gente vai iniciando aqui o nosso programa desta sexta-feira, 19 de julho. Porto Alegre no momento com 19 graus. Tempo nublado aí, parece que vai pintar uma chuva talvez aí, né? Até o final da tarde. Um abraço também pro Jardel Pinheiro. A gente também vai trazer as informações lá do campeonato que tem em Sapucaia, né? De futebol 7, série bronze aí do meu grande amigo Jardel Pinheiro. A gente vai debater também um pouquinho aí, trazer os confrontos que vão ocorrer no domingo. Tudo isso e muito mais aqui na Rádio Web EO nesta sexta-feira. Só aproveitar aqui então de novo e ressaltar aí, então. É o primeiro campeonato de futebol 7 de Sapucaia do Sul de horários. É a série bronze, que está na terceira rodada. Daqui a pouco a gente pinta aí os confrontos que vão ocorrer no domingo, lá na Arena Catavento. Vamos iniciando então. Um abraço para Renan Marques, também para Haroldo Mendes dos Santos, também acompanhando aí, aqui Rádio Web EO. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Vamos lá então, começar falando, vamos começar debatendo, trazendo as informações do que aconteceu no meio da semana, né? Os confrontos aí da Copa do Brasil. A gente teve a vitória do Grêmio, ganhando pelo marcador de 1-0. E tivemos o Internacional então aí eliminando o Palmeiras nos pênaltis, um jogo que teve uma discussão perante ao VAR, né? Porque teve o Internacional, um gol anulado no final da partida. Também teve, né, o lance do pênalti em cima do Felipe, que o árbitro da partida acabou revendo, não houve o pênalti. Ele acabou, né, com a ajuda do VAR, voltando atrás e não marcando a penalidade para a equipe do Palmeiras. Então, com isso, a gente vai trazer um pouquinho das informações desses confrontos, como foi, quem marcou os gols, né? Tudo isso aqui para você na Rádio Web EO. Iniciando com a partida que foi às 19 horas e 15 minutos, né? Um grande gol do Alisson. O Grêmio venceu então o Bahia pelo marcador de 1-0, com uma Fonte Nova lotada. E o Tricolor então consegue essa vaga para a semifinal. Se não me falha a memória, é a 14ª semifinal aí da equipe do Grêmio. O Grêmio então, né, que enfrenta o Atlético Paranaense. Falando sobre a partida, né, e uma Fonte Nova que marcou o recorde de público desde sua reinauguração para a Copa de 2014. Viu então o Grêmio vencer pelo marcador de 1-0. No primeiro tempo, o Grêmio assumiu o controle da posse de bola desde o pontapé inicial, mas sem criar muitas chances. Tanto que a primeira oportunidade de perigo foi do Bahia aos 25 minutos em defesa de Paulo Vitor, após chute forte de Lucas Fonseca. Em contra-ataque rápido ligado pelo goleiro Douglas, Arthur aproveitou sobra e chutou à esquerda do gol gremista aos 34 minutos. O time gaúcho assustou mesmo aos 42 minutos, em bela jogada de Jean-Pierre, que André concluiu para a defesa de Douglas. Com muita disputa, as equipes foram para o vestiário com o placar zerado. Já no segundo tempo, né, a partida ganhou emoção e o Bahia foi para cima e teve chances com Gilberto, que acabou desequilibrado por Bruno Cortes. Aos 18 minutos, porém, Matheus Henrique abriu o jogo na direita para Alisson, que entrou na área dribles e finalizou no contrapé de Douglas. Grêmio 1-0. E aí, né, a situação ficou ainda melhor quando Alisson, derrubado na entrada da área por Moisés. O juiz foi também, né, conferir no VAR. Ele tinha marcado o pênalti e acabou corrigindo que tinha sido puxado o Alisson fora da área. Com isso, né, como foi uma chance, foi a falta fora da área, teve cartão vermelho pro lateral da equipe do Bahia. O Bahia tentou, né, tentou buscar um empate aos 38 minutos com o Fernandão. E teve aí aos 44 minutos outro lance aí que foi usado o VAR em novo pedido de pênalti do Grêmio, mas nada foi feito.
Os próximos jogos, né, das duas equipes, as duas equipes voltam a jogar então pelo Campeonato Brasileiro no sábado, às 17 horas o Bahia recebe o Cruzeiro na Arena Fonte Nova também, e o Grêmio terá, claro, o clássico Grenal, às 19 horas de sábado, no Beira-Rio. Interessante, né, que neste sábado a gente vai ter aí dois confrontos em Porto Alegre, né? A gente tem aí o duelo do Clássico Grenal às 19 horas e tem também a partida do São José pela Série C do Campeonato Brasileiro marcado às 15. Partida no estádio Passo da Areia, né? Até tem umas dúvidas aí de como vai ser deslocamento e até mesmo se vai ter aí as emissoras transmitindo São José por questão de ter as duas partidas na cidade. Um abraço então pro Jardel Pinheiro, Sapucaia na escuta, e um abraço pro Wagner Oliveira. Manda um abraço pra LASF, um abração aí pra toda essa galera lá de Sapucaia. Já deixei o convite pro Jardel, deixar aí também pro Wagner pra vir aqui, né, pra gente bater um papo e falar aí sobre o primeiro campeonato Futebol 7 de Sapucaia do Sul, de horários aí, né, na série bronze, onde temos aí no final de semana o enfrentamento do Falcões, enfrentando o Silveira no domingo, dia 21 de julho, na Arena Catavento às 14 horas. Às 14h50, no mesmo local, o River enfrenta o Fortuna, né, isso pelo grupo A. Temos aí no grupo B, vamos chegando aqui com as mensagens, no grupo B, também válido pela terceira rodada, 15h40, também no domingo, lá na Arena Catavento, temos aí Atlético Nacional enfrentando La Fúria. E mais tarde, às 16h30, Mutantes enfrenta o U.Grenal. Aí então, né? Primeiro campeonato de Futebol 7, Sapucaia do Sul de horários, série bronze. Um abração lá então para toda essa galera importante. E tem também aí, né? Dois recados aí do Jardel. Primeiro mini torneio CDD de futsal, máximo de 8 equipes, o campeão 10 quilos aí de carne, acredito, mais troféu e medalha. Você pode entrar em contato aí no 984-32-5070, 984-32-5070. É muito bacana aí, então, campeonatos rolando aí, Sapucaia, acho que esse primeiro torneio aqui também é lá em Sapucaia. Um abração aí, então. Congresso técnico no dia 2 de agosto. 14h21. Uma boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Rádio Web EO. Falamos um pouquinho de Grêmio. Claro que depois aí vou falar mais perante aí a Copa Silverardi, porque como eu citei hoje pela manhã, a gente vai ter aí 3 equipes que vão jogar no Cristo Rei, né, em São Leopoldo. Então vai ter bastante futebol aí para acompanhar na região metropolitana, lá na Arena do Cruzeiro em Cachoeirinha. 2 mandantes na Arena do Cruzeiro, o próprio Cruzeiro e o Novo Horizonte de Esteio, né? Então vai ter bastante coisa, finais de semana aí muito movimentados nos campos do futebol gaúcho. Seguindo aí então, comentei de Bahia e Grêmio, vamos tentar chegar aqui agora para trazer um pouquinho aí sobre o confronto do Internacional, né? Com VAR em ação, intervence o Palmeiras nos pênaltis e vai à semifinal. Em jogo cheio de polêmicas, Colorado avança e agora pega o Cruzeiro. Vaga dramática, o que consta a matéria. Em um jogo dramático, com 2 intervenções do VAR, no tempo normal, o Internacional conquistou nos pênaltis a vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Depois da vitória por 1-0, devolvendo o placar em São Paulo, o Colorado venceu o Palmeiras por 5-4 nas cobranças de pênaltis. E aí, no dia 7 e 14 de agosto, enfrenta o Cruzeiro. Como foram os pênaltis, né? Pelo Inter, Guerreiro, Rafael Sobis, Edenilson e Rodrigo Lindoso e Nonato converteram. Patrick desperdiçou, o Everton defendeu, né? Do lado do Palmeiras, Bruno Henrique, Diogo Barbosa, Luan e William acertaram. Gustavo Gomes, o Lomba acabou pegando com os pés e Moisés deu no travessão. Os dois que acabaram errando aí. Vale também o destaque, teve um dos pênaltis, agora eu não me recordo qual foi a cobrança, que houve a batida, a bola deu no travessão e acabou, assim como aconteceu com o Thiago Volpe, né? A bola bateu nas costas do goleiro
do Internacional, né? O Lomba, e acabou entrando para o gol. Falando um pouquinho aí sobre a primeira etapa, né? O Inter foi melhor, o Inter acelerou o jogo e mereceu a vantagem que levou para o intervalo. E ela poderia ter sido maior. Rodrigo Moledo aos 11 minutos e Guerreiro aos 26 pararam em boas defesas de Everton. O Palmeiras errou praticamente todos os contra-ataques. O Verdão teve espaços, mas errou passes no campo ofensivo e pouco finalizou. Os gaúchos chegaram ao gol aos 40. Patrick pegou rebote na entrada da área e bateu. A bola desviou em Luan e encobriu o goleiro. O Alviverde ainda poderia ter empatado aos 42 em contra-ataque que Dudu chutou para ótima defesa de Marcelo Lomba. O segundo tempo, com muita polêmica, né? Felipão trocou o Lucas Lima por Moisés no intervalo, mas o Inter continuou melhor. Nico Lopes, aos 7, pegou de primeira na área e exigiu grande defesa de Everton. No rebote, o uruguaio finalizou de novo e parou outra vez no goleiro. O jogo, porém, caiu de rendimento e Odair tentou com as entradas de Rafael Sobis e Nonato. Felipão colocou William e Carlos Eduardo. Aos 36, Felipe Melo invadiu a área e caiu em disputa com Edenilson. O árbitro Rafael Trace deu pênalti, mas em seguida recorreu às imagens para decidir e anulou a marcação. O Inter ficou ainda mais ofensivo com o Wellington Silva na vaga de Wendel. Aos 47 minutos, Cuesta marcou de cabeça e fez o Beira-Rio explodir. Mas com a ajuda do VAR, o árbitro anulou o gol, alegando falta de Moledo em Felipe Melo. Para desespero da torcida. Antes de analisar as imagens na beirada do campo, o juiz expulsou o D'Alessandro, que o acompanhou fora do gramado. Aos 55 minutos, Carlos Eduardo cabeceou com perigo e quase empatou. E aí sim, a gente teve as decisões para os pênaltis, sobre gritos da torcida colorada de vergonha. Aí cita um pouquinho mais sobre o VAR, né? E, olha, no lance, no segundo, é um lance meio complicado, porque tem um meio que empurrão ali do Moledo, mas o Moledo acaba se afastando e o Moledo também é agarrado após. Então, ficou meio confuso. O árbitro da partida foi lá, analisou as imagens, deu esse primeiro empurrão do Moledo. O lance do pênalti, o árbitro foi muito consciente. Na hora da rapidez também achei que foi pênalti, mas depois via claramente que o Edenilson nem tocou no Felipe Melo, né? E acabou levando essa decisão para os pênaltis. 14 horas e 26 minutos. Um abraço aí para o Matheus Rocha, para o Renan Hiller, para o Kleber Moscopi, grande Kleber aí, que também é da região, né? Sapucaia, Esteio, aí da volta, aí um abração para ele. Seguimos aqui, 14 horas e 26 minutos. 14 horas e 26. Seguindo ainda de Copa do Brasil, né? A gente teve a vitória na quarta-feira nos pênaltis do Atlético Paranaense, 3-1 aí contra o Flamengo. Outro lance aí que foi muito discutido foi o pênalti que o Diego bateu, né? Acabou mandando uma cavadinha, deu nas mãos do goleiro da equipe do Atlético Paranaense, desperdiçou. Ele que bateu o primeiro pênalti, né? O Santos pegou aí 2 pênaltis e o Atlético eliminou o Flamengo aí diante de quase 70 mil flamenguistas, né? Além do Diego, Vitinho e Everton Ribeiro perderam pelo Flamengo. E aí a gente tem mais um classificado. Seguindo ainda, né, o Atlético Paranaense que enfrenta o Grêmio, então, na semifinal. E outro confronto foi entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. O Galo venceu no Horto, mas quem avança é o Cruzeiro. Vitória Celeste por 3-0 na ida no Mineirão garantiu que o time de Mano Menezes fosse aí para penúltima fase da competição pela 4ª vez consecutiva. 14 horas e 28 minutos, 14 horas e 28 minutos, uma ótima tarde a todos que nos acompanham aqui na Rádio Web EO. Pode participar, mandar o seu recado, o seu alô aí, né? Temos, além do clássico Grenal, que vai ocorrer neste sábado, também temos Série C, temos Série D do Campeonato Brasileiro, a Série D aí com confronto importantíssimo. A equipe do Caxias enfrenta o Manaus, né? Hoje se promete aí uma difícil noite para a equipe do Caxias. O torcedor lá manauara, né? Citando aí que pode haver igual teve em Caxias do Sul, soltar foguetes, tentar fazer um agito e um barulho, né?
lá onde está os atletas, a comissão da equipe do Caxias. Já tinha repercutido desde ontem aí endereço de hotel que estava o clube, horário de chegada. Foi muito citado aí em grupos, né? O horário de chegada, porque o pessoal estava citando aí nas redes sociais que estavam monitorando o Caxias, que teria uma recepção daqui a pouco mais calorosa, mais fervosa, em protestos. E aí saiu uma matéria, eu vou até buscar aqui, que foi no Pioneiro, se não me falha a memória aí, né? Que fez a matéria hoje pela manhã, falando sobre essa chegada e contando mais também sobre a equipe do Manaus, de como está preparado, também a equipe do Caxias. E aí, né, tem algumas matérias citando, e uma delas que me chamou a atenção porque foi feito todo aí, né, um clima de quase guerra aí entre os dois lados, o torcedor um xingando o outro. E aí foi citado, né, que iam esperar, iam retribuir até o Manaus, né, depois da volta lá para o Amazonas, falou, né, que foi muito ameaçado aqui. E aí tem a matéria que delegação do Caxias é recebida com protesto de 4 torcedores do Manaus. 3 jovens e uma senhora esperaram o clube nesta sexta-feira, mas desembarque foi tranquilo. A delegação do Caxias desembarcou nesta sexta-feira no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, de Manaus, para o jogo deste sábado às 16 horas no horário de Brasília, contra o time manauara. Na chegada, apenas 4 torcedores do adversário tentaram criar um clima de intimidação aos grenás. 3 jovens com cerca de 20 anos e uma senhora com aproximadamente 50 anos gritavam palavras como respeito e alguns xingamentos. A delegação caxiense foi indiferente e com escolta policial nenhum incidente foi registrado. O clima hostil prometido em redes sociais não se comprova na prática. Até o momento, ainda assim, o time está num hotel afastado e fará o treino nesta sexta-feira com portões fechados e em um lugar não divulgado pelo Departamento de Futebol. 14 horas e 30 minutos. Vamos aproveitar e entrar em contato com o Herculano Spadaro, para a gente conversar mais um pouco aqui na Rádio Web EO. Enquanto isso, um abraço para o Brooks LJ, para o Elvete Goulart, também acompanhando aqui a Rádio Web EO, para todo mundo que nos acompanha. Vamos ver se está tudo ok. Boa tarde, Herculano Spadaro, tudo certo? Olá, estava aí numa lida aí, na correria, mas agora me desincumbi. Me põe a par aí do discutido. Tranquilo. Não, iniciei aí, né, falando da dupla Grenal, dos enfrentamentos aí no meio da semana, né, classificação de Grêmio, classificação de Internacional, as duas partidas com VAR usado, né, ao meu ver, as duas certas, né, na partida contra o Grêmio, a falta em cima do Alisson foi fora da área, e aí, assim como fora da área, o árbitro da partida foi lá e expulsou o lateral do Bahia. No lance do pênalti do Felipe Melo, no primeiro momento eu achei pênalti. Revendo as imagens, eu vi que absolutamente não tocou nada o Edenilson no Felipe Melo. A única questão que me deixa uma pulguinha atrás da orelha, mas aí o árbitro reviu, até na imagem da TV, né? A gente via o pessoal lá do VAR aumentando a imagem, ampliando a imagem, botando tal ângulo, outro ângulo e diversos cenários do lance da falta, né? Que foi o lance do empurrão do Moledo, depois o Moledo acabou indo para trás, o Cuesta para frente, cabeceando, marcando o gol. Vocês têm algo a acrescentar, Herculano? Porque foi muito falado sobre o VAR, né? A expulsão do D'Alessandro, ele acabou puxando o árbitro, naquele jeito do D'Alessandro de ser, né? Num momento que, né? Pô, a gente estava no final da partida, o árbitro foi ver um lance no VAR, e aí ele acabou puxando pelo braço o árbitro, e o árbitro expulsou ele. Vocês têm algo nesse contexto, né, Herculano? Inclusive esse lance de ele ter tocado no árbitro, tu sabes que eu ouvi uma única vez. E foi não me só o primeiro momento, né? Inclusive, naquele momento ali, ele teria até escorregado e não teria tocado no árbitro. Mas eu creio que aí também o jogador brasileiro é deseducado ou não tem educação no trato. Porque se vê bem
e se diz que a arbitragem não não é das melhores. Realmente não é. E tu sempre pressionado, tensionado, porque é uma lateral, eles estão reclamando para o árbitro. Então fica difícil também desenvolver a atividade do árbitro em si. Mas o gol do Vitor Cuesta, aquele ali, não houve nada, não houve absolutamente nada. E ainda tem uma jogada onde o Moledo... Após o suposto empurrão do Moledo, então vamos citar assim, o Moledo foi agarrado, né? Exatamente. Quer dizer, parecia que ele estava de aniversário, né? E o amigão chegou e Olha, abraçou. e tem que ser um bom, e tem que ser um bom do abraço no Moledo, né? Porque o cara é grande, né? E largo, né? Não dá pra ser um abracinho pouco, assim, tem que estar querendo. Então são esses fatores aí, e também muitas vezes incompreensivo, por causa que a emissora que detém os direitos diz que muitas vezes está procurando espaço. É complicado, né? O que eles querem dizer procurando espaço? Ora, dois corpos não conseguem ocupar o mesmo espaço. Claro, tem algumas coisas pontuais, né? Numa relação sexual, mas mesmo assim, né? Que seja lá, mas vão pular que não é isso aí, porque é uma partida de futebol. Aí vem dizer que estão procurando espaço, esse que é o grande complicador. Então esses mimimi prejudicam também. Mas na jogada do gol já nos acréscimos, é no mínimo estranha. No mínimo estranha, porque tu imagina, tem os árbitros lá. Eu, inclusive, no Resenhas de Boleiros e Boleiras, eu ainda coloquei, né? Ali houve erro do VAR e da arbitragem de campo. Então, foi um conjunto da obra. Daí nós ficamos surpreendidos. Ora, é muita incompetência num curto espaço, ou seja, no gramado e numa sala onde se encontra o VAR. Mas, infelizmente, o Brasil varonil se encontra nessa situação, eu te diria, decadente, e também em outros setores ocorrem esses fatos aí. Mas os pênaltis botaram nos trilhos uma vitória que, a meu juízo, já deveria ter ocorrido no tempo regulamentar, se não fosse a falta de capacidade dos árbitros em ver ou não ver que não foi falta. Não houve nada, absolutamente nada. E com isso aí ficou a coisa, até nós tínhamos conversado no programa antes, onde eu dizia que a possibilidade do Grêmio seguir era bem, bem maior do que a do Internacional. Mas, para gáudio da nossa, como é que denominamos aqui, na República do Rio Grande, nós fomos vencedores. Tanto o Grêmio quanto o Internacional obtiveram êxito nos seus jogos, não é? E aí já estão uns até gozando aí que é a Copa Sul Minas, porque ficou o Atlético do Paraná, o Cruzeiro e a dupla Grenal. Claro, Herculano, que tem ainda, né, sorteio para ver onde vai ser o local da primeira partida, da segunda. O Maurício é um que diz que tu fica um pouco em cima do muro aí, né? Mas na última, Herculano foi correto, aí disse que acreditava no Grêmio, né? E sim. O Internacional era um enfrentamento mais difícil, até por ter perdido a primeira partida. Ainda estava presente aí um dos nossos visitantes, que era colorado, agora me faltou o nome Rodrigo dele. Tagal. Eu vou te dizer que pelo andar da carruagem que dia, acho que os dois gostavam mais do lado vermelho, né? Eu não vi ninguém opinar muito pelo Grêmio ali. Sim, mas aí eu te digo o seguinte, eles até, de certa forma, concordavam, porque ele estava com o olhar de torcedor. Bom, o olhar de torcedor até o árbitro apitar o término da partida, estão naquela cruzada da vitória, não é? Já eu tinha que comentar
e opinar sobre o que viria a acontecer. Né? Lamentavelmente, vamos dizer assim, dentro do contexto que eu falei, eu acertei 50%, né? Lamentavelmente, para o Palmeiras. Para a dupla Grenal foi efusivo, né? Foi 19-15, o Grêmio seguiu, se classificou, e depois, mesmo que quase na dramatização, o Internacional também, nas penas máximas, conseguiu conquistar a sua vaga. Então, ficou de bom tamanho isso aí. Agora, essa questão de quem vai seguir, quem não irá seguir, é outra fase. O Cruzeiro tem uma especialidade, venceu esse título nos últimos anos. Quarta semifinal consecutiva, né, Herculano? Não é pouca coisa. Não, muito pelo contrário. E procura sempre decidir no primeiro jogo, seja ele onde for. Ele procura já matar ali, já levar o jogo, né? O da volta, vamos assim denominar. E com isso aí o Internacional vai ter que ver. O Internacional está aí com, né, tão contestado a dinâmica de jogo do Internacional, principalmente quando joga fora. Alguns até brincam que o Internacional, já que não está bem financeiramente, poderia fazer um trato aí, nós não vamos gastar muito aí, nós já, como sempre, perdemos jogos fora, já fica contabilizado aí a perda e nós só jogamos no Beira-Rio. Claro, tom de brincadeira, né, para identificar. Mas realmente o Internacional tem dificuldade. Aonde? A escassez financeira, que também não é novidade, não é só do Internacional, mas o do Internacional mais severa pela administração anterior, as estrepulias financeiras protagonizadas pelo então presidente, e agora o outro, né, está aí tentando solucionar esse problema, aliado também à volta do Internacional, com o problema de ter descido, né? Fica aquela mácula e o time fica também, vejo eu aí, com algumas sequelas. Então, sempre não quero voltar e acaba agindo desta forma. Mas eu entendo e creio, o Odair ainda é um técnico capaz, porque também trocar para quem? Vai botar o Herculano? Não tem cabimento, né? Ou vai pegar esses antigos aí, vai pegar o que saiu do Flamengo, o Abelão, que já foi técnico do Internacional, teve seu momento, daí não, né? Daí para mim é um retrocesso. O Odair, mal ou bem, está fazendo já há bastante tempo, recuperou o Internacional está aí disputando a Copa do Brasil, com probabilidade de chegar a uma final, e nós temos aí fortemente a possibilidade de termos uma final de Grenal, porque não desmerecer o Atlético Paranaense, mas o Grêmio também é um outro fervoroso vencedor de Copas do Brasil. Eu tinha visto algo relacionado ao Grêmio, Herculano, que eu acho que é a 14ª semifinal, se não me falha a memória. É a 14ª, como diria, a 14ª, né? Mas agora eu encontrei que Grêmio mostra o DNA copeiro, cresce em mata-mata e vira maior semifinalista da Copa do Brasil. Mesmo sem melhor momento, o Tricolor chega em sua 14ª semifinal da competição. Não, e o mais interessante ainda, que a dupla Grenal está bem na Libertadores. O Internacional fez uma bela campanha na Libertadores. Né? Da mesma forma, o Grêmio, mesmo um pouco mais titubeante, mas acabou naqueles momentos de necessidade de vencer, se recuperou, venceu e está aí lutando contra times que se vê aí, Flamengo, Palmeiras, sólidos financeiramente, com contratações bombásticas, mas que não estão tendo de forma caseira, ou seja, na Copa do Brasil, foram eliminados. Um pelo Atlético Paranaense, que já
há bom tempo vem fazendo uma campanha, sagrou-se campeão na Sul-Americana e agora está aí disputando com o Cruzeiro, com o Inter e com o Grêmio, e vai disputar com o Grêmio, né? Vai fazer os jogos de mata, e com isso aí a brincadeira que estão dizendo é bem a propósito, né? Ou seja, a Copa Sul Minas. Só para aproveitar rapidinho e já finalizar de dupla Grenal, né? A gente tem então o clássico Grenal no final de semana, né, Herculano? E com uma tendência de ser um Grenal de reservas, esse Grenal 421. E se for, pode ter aí 5 estreantes. Principais novidades estão na defesa do Grêmio e Inter. Matéria aí que saiu então no Gaúcha ZH, o Grenal de número 421, deste sábado às 19 horas no Beira-Rio, deverá ter pelo menos 5 estreantes no maior clássico do estado. Com compromissos pela Libertadores na próxima semana, a tendência é que Grêmio e Internacional entrem em campo com times mistos ou até mesmo completamente reservas. Né? Aí é o que consta a matéria e cita aí, né? Donos da casa, o Inter pode ter 3 estreantes no clássico. Contratado na janela de transferência do meio do ano, o lateral esquerdo Natanael vai fazer diante do Grêmio o seu segundo jogo com a camisa colorada. Existe a possibilidade de Odair Hellmann escalar também um estreante em Grenal. Na outra lateral, se o treinador decidir poupar Bruno, o garoto Heitor, de 18 anos, deverá iniciar a partida no setor direito da defesa. Mas a principal atração colorada no possível time reserva estará no meio de campo. O argentino Sarrafiori tem a oportunidade de jogar o seu primeiro Grenal. O meia ficou no banco nos 3 clássicos válidos pelo Gauchão, mas não entrou em nenhum deles. Já no Grêmio, né, se o técnico Renato Portaluppi resolver poupar Jeromel e Kahneman, terá uma dupla de zaga formada por estreantes no Grenal. Contratado para o segundo semestre, David Braz poderá disputar contra o Inter o seu segundo jogo com a camisa gremista. Já o garoto Rodrigues disputou clássicos apenas pelo time de transição. E aí temos aí, né, Tardelli como titular pela primeira vez. Contratado como principal reforço para 2019, mas ainda sem ter deslanchado com a camisa do Grêmio, Diego Tardelli tem a possibilidade de fazer o primeiro Grenal como titular neste sábado. O atacante esteve presente nos 3 clássicos válidos pelo Gauchão, mas foi reserva e entrou apenas no decorrer dos jogos. Falando então sobre esse clássico Grenal, às 19 horas de amanhã, né, sábado. E Herculano, eu quero uma opinião sua, Herculano Spadaro. A gente tem o clássico Grenal às 19 horas e temos partida em Porto Alegre às 15 horas, São José e Atlético Acreano. E aí eu já vou responder o que talvez o ouvinte, alguém que está acompanhando, vai falar: tá, cara, mas é o São José, cara, naquele jeito, né? É o São José, mas é um campeonato, é uma Série C, né? Não é uma brincadeira, não é um... Será que não, daqui a pouco não poderia mudar um pouquinho? E por que eu digo isso, Herculano Spadaro? Tem emissoras aí, né? A gente fez grandes amigos lá no Acre, porque é o terceiro, quarto jogo aí de São José e Atlético Acreano, né? Teve pela Série D, agora pela Série C. É verdade. E então a gente criou uma aproximação, já dei boletins lá de informação lá na rádio acreana, lá, né? Numa rádio FM, e o pessoal entrou em contato e perguntou, né, de emissoras que estão transmitindo São José. E a gente sabe que tem algumas que fazem alguns jogos, né? Não vou entrar em questão de por que não faz ou por que deveria fazer. Isso aí é muitas outras coisas que envolve, né? A gente não está aqui para debater isso. Mas por que eu quero citar isso, Herculano? Porque eu conversei com algumas pessoas a pedido do pessoal do Acre e cheguei lá no ar: ô amigo, vocês estão transmitindo algumas partidas do São José e tal. Vão transmitir essa do sábado? E a resposta, que é uma resposta que aí é o motivo da minha pergunta, se faltou um bom senso de mudar um pouco mais o horário, talvez. Deslocamento, né, Herculano? O cara vai transmitir um jogo às 15 horas, o jogo vai terminar às 5, até você sair da Zona Norte e até ir, né, ao estádio do Internacional. É um deslocamento grande. E aí, Herculano Spadaro, já foi citado que não poderia ter 2 eventos, e aí tá, mas vamos renomear de novo, vamos citar que é um São José e Atlético Acreano, que não tenha tanta torcida, isso e aquilo. Mas vale um outro destaque para minha pergunta: tem o deslocamento, né?
Tem torcedor. Eu conheço torcedor mesmo que seja um ou dois. Eu conheço torcedor do São José que vem do Vale dos Sinos, né? Tem torcedor do Internacional que sai da Zona Norte de Porto Alegre. Torcedor do Grêmio que sai da Zona Norte de Porto Alegre. Então, tem todas essas questões também. E aí, Herculano Spadaro? Em primeiro lugar, eu diria a preponderância de apelo popular. Sem sombra de dúvida, né? Respeitando o Esporte Clube São José, que vem fazendo campanhas muito interessantes, né? Tentou até conseguir a Série D, passou para a Série C, faz uma campanha muito boa, mas é aquela situação, né, Jefferson? Não tem como comparar dois jogos. Agora, poderiam ter evitado, ou seja, colocado o jogo São José e o Acreano no domingo. Até aí, Herculano, até o pessoal, o torcedor do São José vai ficar bravo comigo com o que eu vou citar, mas tem uma galera que compreende este pensamento. O São José tem, sim, torcedores que torcem para o São José, que são do São José. Posso citar aqui inúmeros nomes, mas também tem aquele cara, né, que, vai ali porque mora no bairro. O São José tem muito esse apreço do time do bairro, algo que o Lanús tem na Argentina, né? Então tem o pessoal da região que daqui a pouco vai lá para acompanhar porque gosta do futebol. E aí pegando esse atrito de clássico Grenal, daqui a pouco o cara, não vou lá, tem o Grenal, vou fazer uma carne, vou, né? Então tem essas questões, né? Por isso que eu prefiro ter o viés aí do apelo popular. O apelo popular é inegável que um clássico Grenal é infinitamente superior a um clássico como tinha antigamente, por exemplo, São José e Cruzeiro. Sim. Que hoje o Cruzeiro está em Cachoeirinha. É óbvio que o apelo popular da dupla Grenal sempre é superior. Você vê muitas vezes a guerra interior versus capital, ou seja, não queremos fora a dupla Grenal. Mas quando tem gauchão, todos querem que o Grêmio ou o Inter lá estejam, né? Então, no mínimo, é paradoxal. No mínimo, é paradoxal. E são muito bem recebidos, né? Não que não tenha que ser bem recebidos, mas... Claro, claro. Mas é uma obviedade, né? Eu ficava estarrecido e creio que aqui eu já tinha me manifestado. Eu ficava... repito, estarrecido quando eu vi esses posicionamentos. Não, porque a dupla Grenal não pode, porque não sei o quê. Até jogo de bolita eles não queriam que a dupla Grenal estivesse presente. Mas, quando estavam lá, ficavam reverenciando. Ponto importante, né? Herculano Spadaro, do que você citou, é do próximo assunto. Às vezes não querem que a dupla Grenal participe. Foi isso? Correto, Sim, né? Exatamente. A dupla Grenal estará na Copa Silverard, né? Sim, exato. E entendo que abrilhanta isso aí. Mesmo que de antemão eles vão também, que é uma situação, aplico também a mesma terminologia, paradoxal. Alguém vai disputar um campeonato onde não poderá ser campeão. Bom, daí coisas do futebol brasileiro. Né? Entrando, São José então, não foi campeão do interior? Então são coisas que não se entende. Vamos mais presencialmente. Mas até a gente debate muito sobre isso, né, Herculano? Vamos pegar aqui um fator, então. Pode complementar aí que eu vou entrar só aqui. Para concluir. Mas agora, as gurias não vão decidir em Ijuí, que nem time tem lá. Então são coisas assim que, olha, tenta descobrir. Quem sabe que bêbado a gente venha a saber das coisas, né? Bebe daqui, fica conjecturando, vai indo, pergunta para um, pergunta para o outro, a dupla Grenal. E eu já disse também, parece-me que querem que a dupla Grenal volte para 1960. Aí não, né, pessoal? Ou vale ou não vale a cantilena de que não quer a dupla Grenal.
O Herculano citou aí, então, né? O São José foi campeão do interior no ano de 2018, onde na semifinal perdeu para o Brasil de Pelotas, né? O Grêmio acabou passando contra o Avenida, e a final foi Grêmio e Brasil. O Grêmio foi campeão, o Brasil vice. Por o Brasil ser vice-campeão, ele não poderia, né, nessa conjuntura, não poderia também ser campeão do interior, e sim vice do Campeonato Brasileiro. Aí é outra história também, né? Mas tudo bem. E aí foi dado o título de campeão do interior para o São José, que foi um dos melhores colocados. E aí tem toda essa repercussão, né? No Campeonato Gaúcho, onde vamos pegar aqui a fase classificatória. A gente tinha São José, Novo Hamburgo, Cruzeiro, né? 3 equipes aí da região metropolitana, além de Grêmio e Internacional, né? Então, de 12 equipes, 5 em tese não poderiam ser campeões do interior. Dupla Grenal, Novo Hamburgo, Cruzeiro e São José. Mas aí é outros assuntos aí, mas é algo que o Herculano também citou, não é sobre isso. Esse título de campeão do interior. Né? O Novo Hamburgo é o único desses times aí que poderia ser campeão do interior. Claro, ainda é região metropolitana, né? Ainda é grande. Mas aí é a questão até onde vai a grande Porto Alegre. Mas ainda até poderia se compreender. Eu até entenderia, porque de uma forma ou outra não é da capital. Agora, fora de Porto Alegre. Quarto distrito, exatamente. Se o quarto distrito é interior, bom, aí eu não entendo de geografia. Já não sou lá muito bom, mas a federação consegue fazer isso. 14 horas e 55 minutos. Vamos passar rapidinho aqui, Herculano. Eu já tinha citado um pouco, porque foi muito repercutido fato Caxias e Manaus. Né? Foi muito citado em redes sociais, e ameaça, e vamos fazer o que fizeram aqui, e isso, e aquilo outro, e foguete e tal. Bonitões não vão. Eu vou te dizer, não, eu não vou dizer. Depois eu falo em off. Manaus, né? Vão ficar na TV agora. Mas eu ouvi, além de foguete, eu ouvi outras coisas sendo faladas, tá? Umas coisas muito loucas. E aí, eu tô num grupo no WhatsApp aí, né, que a gente também, eu gosto aí de trocar uma ideia com o pessoal lá de cima, de não sei da onde e tal, de saber dos times, conversar e trocar ideia, porque é bacana. E aí, ontem à noite, os caras tá monitorado, que vai chegar tal hora, que isso, que aquilo, e que, não, é que aqui é Manaus, aqui é, né, o lugar que tem mais, cada lugar tem mais homem do que o outro, né, eu nunca vi um mais forte que o outro. E aí... Tu sabe fazer um parênteses rápido nisso? Por que eles não marcam encontro com as gurias, né? Claro, respeitando a opção sexual de cada um, é óbvio. E aí, Herculano Espadaro, é só uma rapidinha aí pra gente debater e finalizar sobre lá. Foi 4, Herculano. 3 meninos de 20 anos e uma senhora de 50. Foi esse... E ela vai surrar os guris de 20 anos, se bobear. O Caxias, então, foi a Manaus com o goleiro Li e Luiz Cetim, os laterais Muriel, Eduardo Diniz e Rafael Soares, os zagueiros Jean, Thiago Salles e Laércio, os meios-campistas Marabá, Wagner, Diego Miranda, Rafael Gava, Foguinho e Leilson, e os atacantes Michel, autor do gol aqui, né, contra a equipe do Manaus, Márcio Jonathan, Taiberson e Juan. Confronto, então, que ocorre amanhã, às 16 horas, horário de Brasília, lá em Manaus. Caxias tem a vantagem. Bem quentinho lá, né? Do 1-0. A previsão era de 28 a 32 graus, Herculano, se não me falha a memória. Não ia ser um calor assim, então... Como foi citado, como foi, né? E até foi um dos pontos que eu citei pro pessoal. Cara, vocês acham que aqui... Claro, eu não fui, vou ser sincero, Manaus, eu não cheguei aí, né? Não tive essa oportunidade. Sim. Já fui a Londrina, um estado que é muito, muito quente. Porém, é um estado que não tem frio, né? Mas o problema não é só esse aí, né? É a saída de um momento frio, sim. Estamos mais para a primavera do que Mas o que inverno. Eu quis dizer para o pessoal de Manaus, daqui a pouco a pessoa, né? Eu também não sei como é lá. Pô, todo mundo fala que é quente, ok, quente, beleza. Mas aqui a gente também vive num tempo de uns extremos muito louco, né?
Que um dia a gente pega um frio, outro dia já pega um calor. Eu tenho dias que eu não sei se eu saio de casa com um casaco ou passo frio de manhã pra não sentir calor à tarde. Muitas vezes tem que se carregar também o roupeiro, né? Só Quase o roupeiro. sempre. Por causa que as mudanças são repentinas, né? Ontem mesmo, quando eu fui para comentar o jogo das gurias lá na PUC, eu tinha separado antes de tomar o meu banho. Uma japona? Pala? Roupa. Quase isso aí. Falando em pala, vamos mandar um abraço lá pro Uruguai, Dona Luísa Ponce de Leon. Abração pra ela. Mãe do grande Danilo. E a sua netinha, né? Que ela seguidamente mostra aí, exaltando aquela coisa linda aí, que é filha do grande jogador. Mas se é coisa linda, não puxou o pai, então, Dona Luísa. Não. Ainda bem. Um abração. Maurício mandou um detalhe que antigamente, se o campeão gaúcho ou vice fosse do interior, ficava com o título do interior. 1938, o Guarani foi campeão gaúcho e campeão do interior. Mas rapidinho, então, pra gente pelo menos falar um pouco, né, porque já estão aí em 15 horas, falar um pouquinho, Herculano Spadaro, da Copa Silverardi, né? Saiu definido aí, então, a tabela. E outro fator que também saiu definido, e hoje pela manhã faz parte de diversos grupos no WhatsApp para saber a informação do interior, né? Sempre é bom cada meio que a gente tiver aí para obter mais informações. E faz parte de um grupo lá onde tem informações do Gaúcho, de Passo Fundo, né? E ainda foi repercutido e citado sobre o Brasil desistiu. A gente vai conseguir a vaga para a divisão de acesso, porque se ele desistiu, aquele esquema da punição, né, Herculano, que foi falado e acabou não ocorrendo devido, eu acredito muito, à entrada do Caxias, mas só perante a isso, a Federação Gaúcha também botou no seu regulamento sobre o fator da desistência. Eu vou pegar aqui meu smartphone, aqui, vou entrar, Herculano Spadaro, porque eu até fiz um círculo na parte do artigo que consta e vou trazer aqui para você, para falar sobre essa questão, né, de desistências e como iria ocorrer. Chegando lá, é na número 70, na cláusula ali de número 70, onde consta assim, ó. O clube que expressamente abandonar ou desistir de qualquer competição coordenada pela FGF ficará por ato administrativo da presidência da FGF automaticamente suspenso de qualquer competição coordenada pela FGF na categoria onde ocorrer o abandono e ou desistência, pelo prazo de até 2 anos, cabendo à FGF a análise sobre a hipótese de aplicação das sanções previstas. Daí consta um outro artigo e fala sobre a CBJD. E aí, né, tem um outro parênteses ali. Para fins de configuração de desistência, entende-se a hipótese de o clube desistir expressamente de disputar uma competição após a publicação oficial do regulamento e tabela definitiva no site da Federação Gaúcha de Futebol, em obediência ao prazo previsto no Estatuto do Torcedor. Herculano Spadaro, e aí não é corneta, mas é só um destaque, é só um ponto, uma cerejinha desse bolo. Eu recebi ontem, graças a Rafael Passos, a tabela completa ali, né? E hoje pela manhã recebi em um dos grupos o regulamento. Porém, se eu não estou enganado, estou entrando aqui de novo, ainda no site da federação não tem nada. Então, Herculano Spadaro, aqui eu preciso ler de novo, mas pelo entendido, é até a publicação oficial no site, correto? É sim, parte do pressuposto. Se o clube desistisse hoje mesmo, já tendo visto a tabela, pelo setor Herculano Spadaro... É que a tabela, não pondo em dúvida o material do Passos, né? Mas, inclusive, quando tu estavas relatando isso aí, eu ia procurar... até abrir agora o site da Federação Gaúcha. Também está aberto aqui. Para ver se a competição já está disponível, né? Para saber os jogos, porque
do Rafael Passos, aí, inclusive os jogos dos times, aí, toda essa situação, não tem nada. Um abração pro Maurício Teixeira aqui, que ele mandou que se não tiver no site é fake news. Um abração, Maurício. É verdade. Um abraço, Maurício. E, então, se o regulamento diz que é no site, tem que ser no site. Então, tudo que acontecer antes... É que aquilo ali já aconteceu, o primeiro fato, né? O Brasil desistia, o presidente falou que era depois da reunião que teve ali para definir todas essas coisas, seria punido. Bom, mas daí não puniu, botou o Caxias, né? Houve uma substituição na Serra. Sai Farroupilha, sai a cidade de Farroupilha e entra a cidade de Caxias do Sul. Até o Maurício, numa troca de um bate-papo ali, disse que era só 40 quilômetros ou coisa do gênero aí. Mas muito bem. Agora, o gaúcho, é que eu vi de manhã, mas eu estava com os compromissos, só dava uma olhada ali. O gaúcho não vai participar? Não, o gaúcho vai participar. O questionamento foi no grupo a desistência do Brasil. Porque se o Brasil desistiu. Se fosse punido, o Brasil não disputaria 2 anos uma competição da FGF. Sim. Com isso, não subiria para a divisão de acesso. Com isso, o gaúcho seria o merecedor da vaga. Então, isso que estava num grupo, essa repercussão, se teria ou não a punição ao Brasil. E daí eu atestei pro pessoal, né? Não, só ler o regulamento, que diz que enquanto não sair no site da federação, tabela e regulamento, não tem nada a ver essa desistência. Né? Mas aí é aquele detalhe, o presidente resolveu falar que na reunião técnica lá, a quem desistisse estaria punido, né? É aquela situação, cada um no seu quadrado. A gente finalizar aí de Copa Silverard, Herculano. O que tu achou? Cristo Rei com 3 times. Foi. Arena do Cruzeiro com 2. Mas ou é escassez de campo, e realmente muitos dos clubes que estão participando, esses eu aí, sinceramente campo, acho muito bacana, Herculano. Eu particularmente. Gostei demais de ter jogo todo final de semana em São Leopoldo. Pois eu queria dizer, pela tua geografia, muito que bem. Né? Mas e o gramado? Vai trabalhar bastante, né? Vai ter bastante trabalho, vai ser a pessoa que lida com o gramado. Está garantido aí o segundo semestre aí, nessa atividade. E não sei se vai resistir tanto, mas é uma boa, né? Pelo menos vai estar bastante movimentado aí a região aí, Coreiro Calçadista, como dizem, né? E mais especificamente aí o grande Cristo Rei, que foi o primeiro estádio que eu estive adentrando aí. E também já comentando posteriormente. Só para aproveitar então, né, falar da primeira rodada rapidamente, até devido ao horário aí, daqui a pouco tem gravações aqui na Rádio Web ou. Primeira rodada então, primeira partida no dia 10/8, em São Leopoldo, às 15 horas, no estádio Cristo Rei, União Harmonia e 12 horas. 2 estreantes, né, mesmo 12 horas sendo participado da segunda divisão, mas numa copinha do segundo semestre, que vale vaga para a Série D, vaga para a Copa do Brasil. 2 equipes aí estreantes se enfrentando na primeira rodada, União Harmonia de Canoas e o 12 horas. No dia 11, todas as partidas às 15 horas, temos lá no Pedra Moura, Bagé e Cruzeiro, na Arena do Cruzeiro, Novo Horizonte e Inter, o Inter de Porto Alegre. No Cristo Rei, no dia 11 daí, temos clássico do Vale dos Sinos, Aimoré e Novo Hamburgo. E aí com partida lá nos Eucaliptos em Santa Cruz, Avenida e Caxias. Seguindo lá na Arena Alve Azul, Lajadense enfrenta o Grêmio. Na Zona Sul do Estado, Santo Ângelo e São Borja.
e no Dr. Mário Cine, Nova Prata e Gaúcho. Na primeira rodada estão de folga o Pelotas do Grupo A, o Real do Grupo B, o São José do Grupo C e o Cruz Alta do Grupo D. Os confrontos bacanas, né, Herculano Spadaro? Aí um jogo legal de se acompanhar, União Harmonia 12 horas, saber como é que tá chegando as equipes, até para ter um parâmetro de como vai ser esse Grupo A. Temos aí Aimoré e Novo Hamburgo, já para começar daquele jeito, clássico. Começar bem. Avenida e Caxias, né? Bom jogo também, equipes que se enfrentaram na Série D, né? Caxias acabou eliminando a Avenida na Série D do Campeonato Brasileiro. Então, diversos jogos bons. E eu ressalto algo que eu já tinha no início do programa citado. Cara, dá uma olhada, vai atrás da tabela, procura saber. O bom, tá? E aí a gente tem que dar, pelo menos até o momento, né? Pode ser que mude algo ou não, mas todas as partidas no final de semana. Praticamente todas no domingo. Exceto confrontos do Cristo Rei, jogos na Arena do Cruzeiro, que aí, né, não tem como ter 2 jogos no mesmo local, no mesmo horário. Mas todos os jogos final de semana, bons jogos pra te acompanhar. Pô, tu mora em São Leopoldo, em Novo Hamburgo, né? Tu mora pela região, pode ir lá no Cristo Rei acompanhar. Eu acredito que o valor não vai ser um valor assim tão forte, o valor dos ingressos, né? Cachoeirinha aí, pô, Arena Nova do Cruzeiro, né? Ir lá acompanhar o jogo do Cruzeiro. Ir lá acompanhar, vou lá ver Novo Horizonte, vou lá conhecer, né? Então, acho super importante tudo isso. Que nem aí, ó, tem o Internacional, pode ser um time sub-23, sub-20, ainda a gente não tem a confirmação. Aí tá bacana, torcedor ir lá e acompanhar, né, Herculano Spadaro. Informação que eu tenho perante a São José na Copinha, São José vai disputar com jogadores que não estão atuando na Série C e alguns poucos aí das camadas de base, né, jogadores aí como, acredito, Charles, né, que tem um grande destaque na base, o próprio atacante lá, agora me fugiu, o Gonzalo, né, Arthur, esses meninos devem compor esse grupo e alguns jogadores do cenário profissional do São José que não estão disputando a Série C. Informação aí obtida com o Luciano. Tentei dar aquela choradinha para conseguir a lista, mas ainda não recebi, né, Herculano? Mas a tenteada é livre. Ah, não, sempre tem que ser, né? E é interessante, porque o futebol gaúcho se movimenta, né? Jogadores, principalmente das demais equipes, Novo Hamburgo, times, né? O Zeca, times que vão já participar do gauchão e com uma possibilidade de faturar, já que nada rendoso vai ser o campeonato, o torneio, melhor dito, mas de qualquer forma já vão antevendo aí, preparando jogadores, vendo, principalmente o Zeca, que também desfruta de base, o Cruzeiro também, que tem base, montou agora um investidor aí, então montaram, então o Filipão como preparador físico, grande Filipão, em todos os sentidos, né? Profissionalmente no tamanho. Então, são jogos que vão ser bastante interessantes para quem gosta, como nós, também, atividade profissional e assim por diante. E vendo aí, parece que o Caxias também iria jogar com a base, mas não importa. O importante o fundamental é que fica em movimento o futebol gaúcho, não é? Não fica, daí sim, ficar só na questão dupla Grenal é bom, claro que é, ainda mais dupla Grenal em 3 frentes, né? Brasileirão, a Copa do Brasil, que também logo em seguida finaliza, e a Libertadores. E ainda também tem a parte de aspirantes. Aspirantes, sub-20, sub-17. Sub-17 já está finalizando, acho que só está o Grêmio, né? Exatamente. Mas aí tem o feminino A1, A2. E nunca esquecendo que se tem também o futebol feminino, que a dupla Grenal está fazendo bela campanha, né? Ontem mesmo eu assisti eu ia citar sobre isso aí, Herculano.
Ontem mesmo assisti o jogo do Inter e Audax, né? O Audax que tinha feito uma parceria à época com o Corinthians e tinham sido, inclusive campeões da Libertadores, conquistas nacional. Então, estava muito bem o Audax. Claro que daí, com a ruptura, não ficou com a mesma pujança que tinha antes. O Inter começou naquele tempo inicial ali e até teve um pênalti a seu favor, mas desperdiçou. Aí o Audax, que procura ter a sua classificação, pois ainda não está confirmado, o Inter sim, já tranquilamente para a próxima fase, e criou empecilhos ao Inter. Mas no transcurso da partida, até porque mais adiante aí uma das jogadoras foi expulsa e o Inter acabou tendo, de certa forma, mesmo com uma hierarquia maior, né, e com a defecção de uma das jogadoras, das atletas, acabou sucumbindo diante do Internacional, mas muito aguerridas, muito jogadoras assim. Até o John Tedeschi, Grande John, que narrou a partida, disse, né, achou bem assim o time não séria, é um time mais assim, jogando ao acaso. Inicialmente, no primeiro tempo, estava um pouco desorganizada, mas foram se agrupando, e eu achei bastante interessante quando ao meio-campo foi expulsa e era jogadora que armava e também ia para a frente. Trocou uma do mesmo estilo, mas daí houve toda aquela problemática da expulsão. O time estava tentando conquistar o empate, levar pelo menos um ponto para a São Paulo, mas não conseguiu. Por quê? Porque daí menos uma jogadora. Perdeu uma jogadora de qualidade técnica, mas colocou outra que estava também realizando o que a atleta expulsa fez. Mas daí se abateu a questão da preparação física, né? Correram muito. Jogadoras do Internacional também com bastante qualidade técnica foram mais para na contenção, e nos contragolpes foram mortais, né? E foram empilhando gols e venceram. O placar, eu até disse ainda, né? Eu lamentava muito pelo aguerrimento das audaxianas, como são conhecidas, ou as vermelhinhas, mas o Internacional não tinha nada a ver com aquilo e goleou, jogou bem, o técnico fez alterações, já preparando para a próxima fase, e o Internacional, com a vitória, né, com a goleada, encurtou a diferença de Corinthians, Santos, e ali vai, sim, já se cacifando também para, quem sabe, vir conquistar o título tão esperado, já garantido para o ano de 2020, na A1, o Internacional está tranquilo. Tentando ir para a A1, está o Grêmio também, que no sábado teremos o jogo de volta contra o América de Minas. As gurias do Grêmio venceram por 2-1. Pelo que eu assisti da partida via Maicujo, da CBF TV, a tendência é sim, claro, o futebol sempre prega essas presepadas, mas de qualquer forma, creio eu que passarão e estarão na semifinal, e quem sabe venhamos a ter também Grenal o ano que vem, só que de gurias. 15 horas e 18 minutos, né, Herculano? Só rapidamente, sede RS, Grupo B, Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18, o Internacional venceu a última partida que ocorreu na quinta-feira, ontem, às 16 horas e 45 minutos, goleou lá no Homero
da Tele em Flores da Cunha, a equipe da Ferroviária por 5-0. O Inter que volta a campo amanhã às 16h45, enfrentando novamente a Ferroviária, daí no jogo de volta. E no grupo também tem Chapecoense e Corinthians. O Inter é primeiro colocado com 7 pontos, 3 jogos, 2 vitórias e um empate, assim como a Chapecoense, que também tem 7. Corinthians e Ferroviária, apenas 1. Destaque o Corinthians, né? Que é o papão de tudo na Série A1, e aí entre as meninas grandes, Herculano Spadaro, onde tem aí apenas uma derrota em 12 jogos, nas camadas de base não vem bem. É isso aí então, destacando este final de programa dessa sexta-feira, e também trago a informação aí que já tem torcedor do Caxias em Manaus, e pelo que tenho de informação, deve-se ter aí em torno de 100 torcedores do Caxias aí, lá para esse enfrentamento entre Manaus e Caxias. 15h19. Uma boa tarde, Herculano. Amanhã estará no Vieirão, né? Tranquilamente lá. Não estarei, vamos dizer, comentando por alguma emissora, mas estarei acompanhando, como faço costumeiramente, o jogo das gurias tricolores, e que aqui tem um grupo que está movimentando bastante aí, né, conclamando aí o jogo de decisão. E segunda, daí digo o que aconteceu. E o detalhe final, com C, né, não com S. E beba, mas não dirija. Um abração. Um abraço. Tudo certo, um abraço a todos. Até mais, vamos ficando por aqui na Rádio Web EO. Segue lá no Instagram, no Twitter e também acompanhe toda a nossa programação no youtube.com/Rádio Web EO. Um abração a todos, até mais. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.